Não sou réplica de ninguém que Deus já levantou. Quando Deus escolhe alguém, é diferente, é diferente, é diferente. Ele faz algo especial pra usar como Ele quer e levar o reino aonde Ele mandar. Eu vou onde me mandar, eu vou só pra te agradar, eu vou por amor a ti, eu vou. Se é pra levantar, eu vou. Se é pra curar, eu vou. Se é pra restaurar, eu vou. Eu vou. É diferente quem tem unção. É diferente guardar a visão. Quem paga preço e anda na verdade. É diferente estar na santidade. É diferente quem tem unção. É diferente guardar a visão. Quem paga preço e anda na verdade. É diferente estar na santidade. Glória a Deus, aleluia. Deus te glória, aleluia. Deus, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Eu vou onde me mandar, eu vou só pra te agradar, eu vou por amor a ti, eu vou. Se é pra levantar, eu vou. Se é pra curar, eu vou. Se é pra restaurar, eu vou. Eu vou. É diferente quem tem unção. É diferente guardar a visão. Quem paga preço e anda na verdade. É diferente estar na santidade. É diferente quem tem unção. É diferente guardar a visão. Quem paga preço e anda na verdade. É diferente estar na santidade. Ele é diferente, muda o ambiente, muda a geografia e toca no céu. Ele é diferente, muda o ambiente, muda a geografia e toca no céu. Vai no céu. É diferente quem tem unção. É diferente guardar a visão. Quem paga preço e anda na verdade. É diferente estar na santidade. É diferente quem tem unção. É diferente guardar a visão. Quem paga preço e anda na verdade. É diferente estar na santidade. É diferente. É diferente. Agradeço a oportunidade, como você viu. Ô, glória. Deus te glória, aleluia. A paz, irmãs, paz, irmãos. Eu quero chamar meus filhos para vir para a igreja, para não ficar na salinha, porque a hora da palavra de Deus tem que estar atento. Em primeiro lugar, as coisas de Deus, não é isso, meus irmãos? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Se queremos ter uma nação forte, se queremos ter um povo forte, tem que ser um povo alicerçado na palavra de Deus. Uma nação ou um povo sem alicerce na palavra de Deus é um povo fraco. Glória a Deus. É um povo fraco. Por isso, irmão, pode ligar o ventilador, pode ligar, não tem problema, pode ligar, tá? Aleluia. Eu quero chamar o Caleb para cá, não puxa ele para cá, porque eu quero que se fortaleça na palavra, como falei. Uma nação, uma família sem base na palavra torna-se uma família fraca. Eu não falo fraqueza financeira, meus irmãos, porque a situação cada vez é pior.
mas eu falo espiritualmente. Porque tem gente que não tem nada, mas espiritualmente é firme, é forte, não cede, não retrocede. E eu tem pessoas que têm rasga de dinheiro e espiritualmente é um pobre, nu e miserável. Aleluia. Então, meus irmãos, queremos ter pessoas fortes, queremos ter pessoas equilibradas. Glória a Deus. A estrutura é a palavra de Deus, meus irmãos. Então, para isso, nós temos que darmos primazia às coisas de Deus. Eu não concordo vir para a igreja, crianças ficar escondidas numa salinha, não. Tem que estar ouvindo a palavra de Deus para se nutrir da palavra de Deus. Hoje em dia, nós, pais de família, fazemos a coisa errada. Estou tirando, Deus vai me dar graça. Nós damos para os nossos filhos celular, damos para o nosso filho jogos de videogame e não damos uma Bíblia. Está certo? Estamos errados. Mas nós vamos mudar esse conceito em nome de Jesus. Vamos mudar, estamos mudando. Estou orando para Deus libertar meus filhos do celular, de ficar 30 horas por dia no celular e trocar o celular pela palavra de Deus, que é o mais certo, o mais fortalecedor, o alimento mais nutritivo para nossos filhos. Vamos ler a palavra de Deus em Marcos, meus irmãos? Marcos, capítulo 4 e versículo de número 35. Eu bato sempre nessa tecla, meus irmãos, porque hoje, essa sociedade de hoje está uma sociedade fraca. Fraca porque é uma sociedade só mais virtual. Estão deixando o princípio da palavra de Deus. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Diz assim, meus irmãos, o título: Jesus acalma. Qual a tempestade na tua vida, meu irmão? Financeira, conjugal, sentimental, profissional? Qual é a tempestade na sua vida? Ou ministerial? Qual a tempestade na tua vida? Glória a Deus. Eu faço essa pergunta para mim. Qual a tempestade, Aureana, na tua vida? Já estou me avaliando também, meus irmãos. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem, outra banda. Versículo 36, toda a igreja, meus irmãos. Glória a Deus. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Aleluia. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Esse culto está sendo gravado para a TV Web, TV Apóstolo, meus irmãos. Estamos alcançando 190 países. 190 países, irmã Thaís, irmã Letícia. 190 países estamos alcançando, para a glória de Deus, meus irmãos. O versículo que eu li foi o versículo 37. De modo, aí as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. 38, meus irmãos. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Vamos ler todos nós o versículo 40 e o 41, meus irmãos. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A pergunta é o seguinte, meus irmãos: qual é o vento no teu barco? Qual é o vento no teu barco? Meus irmãos, nós vemos aqui que Jesus Cristo já era quase tarde. E ele vai para outra banda, como diz o texto aqui. Vocês podem deixar a Bíblia aberta no versículo 35. Era já quase tarde. Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outra margem, ou para o outro lado. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Sim, meus irmãos, os outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal e vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água.
Aqui, meus irmãos, Jesus vai estar com seus discípulos, a multidão estava do seu lado, ele vai para o outro lado do barco, para o outro lado do mar, do rio, e ali, meus irmãos, um vento, um grande temporal se dá a encontro deles. Mas o que nós podemos aprender aqui, meus irmãos? Eles estavam dentro do barco. Jesus estava onde, meus irmãos? Jesus estava dentro na popa do barco, ele estava dormindo. O importante é que Cristo estava no barco, se dormindo ou acordado. Mas o importante, irmã Thaís e irmã Letícia, que Jesus estava no barco. Você pode dizer assim, irmão Aurian, eu estou no barco. Mas eu pergunto para vocês nesse dia de hoje, nessa hora, nesse momento, se Cristo está no teu barco, como que ele está? Ele está dentro do barco? Tá, glória a Deus. Evangelista, Jesus está dentro do meu barco, mas eu estou passando uma luta. Seja qual temporal que está acontecendo na tua vida, meu irmão. Seja financeiro, seja conjugal, seja profissional, não importa qual seja a área que está sendo afrontado a sua vida. O que não pode deixar de Cristo estar no teu barco. Porque se Cristo está no teu barco, meu irmão, um dia a coisa vai ter que melhorar. Um dia a coisa vai ter que andar. Agora, se você, meu irmão, tirar Cristo do seu barco, se nós tirarmos Cristo do nosso barco, meu irmão, a coisa piora. Você sabe quando aqui o cristão, a maioria dos cristãos, ele tira Cristo do barco, meus irmãos? Prepara o ouvido para eu te falar. Irmãos, a maioria dos cristãos, foi feita essa pesquisa, já foi feito esse... Eu queria saber até que hora tu vai ficar passeando na casa de Deus. Não dá para ficar sentado lá ouvindo a palavra? Quantas vezes foi no banheiro? Foi 5 vezes já? Depois vem para sentar para ouvir a palavra. Então, faz favor depois para ouvir a palavra. Aleluia. Não vem ouvir a palavra de Deus, que é o mais importante. Então, meus irmãos, pastor, mas tu fala isso, mas se não falar, ele não vai, mano. Ele foi punido por Deus porque ele não pôs a casa dele em ordem. E eu não quero porque a espada de Eli vem na minha casa. Nem pensar, pelo amor de Deus. Não. Então, meus irmãos, Jesus Cristo aqui, irmãos, como eu falei, como que o cristão, às vezes, ele tira Cristo do barco? Primeira coisa, irmãos, se o cristão está bem financeiramente, ele quer papo com Deus, seja sincero comigo. Irmão, ele manda Cristo catar mamona, meus irmãos. A maioria dos cristãos, quando está bem financeiramente, irmão, ele vira as costas para Jesus, meu irmão. E se nós virarmos as costas para Jesus, irmão, na bonança, pode vir a piora. Piora, meus irmãos. Não. Nós cristãos temos que lembrar, Thaís e Letícia, irmãos, quando nós estamos na bênção, quando nós estamos na abastança, quando nós estamos arrotando dinheiro, quando nós estamos sem nenhum centavo no bolso, em quaisquer situações. Glória a Deus. Porque é muito fácil, muito facílimo nós procurar Jesus, somente quando nós estamos lascados, meus irmãos. É fácil. Mas às vezes, irmão, Jesus permite que algumas coisas, Letícia, irmãos, aconteçam em nossas vidas, para que nós venhamos a buscar Ele. E quando a abastança vem sobre nós não se esqueçamos dele. Aleluia. Acontece isso, Thaís, acontece isso, Letícia. É o que mais acontece no meio dos cristãos. Muitos cristãos falam, às vezes, irmão, de Judas Iscariotes. Judas traz Jesus por 30 moedas. Tem gente que traz Jesus por nada, meu irmão. Quando está na bonança, irmão, a primeira coisa que faz, esquece de Jesus Cristo, traz Jesus pior do que Judas Iscariotes. Não. Se nós estamos na bênção com Cristo, Letícia, se nós estamos na bênção com Cristo, irmão Thaís, irmãos, vamos continuar servindo a Ele, porque a bênção vai dobrar. Aleluia. Evangelista, mas o temporal tem acontecido na minha vida, eu estou vivendo uma vida de tribulação, uma vida de pendengue, uma vida de dificuldade, uma vida difícil. Sim, o temporal tem chegado na tua casa, na tua vida? Tem. Mas vai abandonar Cristo agora? Não, meus irmãos. Se Ele com Cristo está no teu barco, Letícia, no teu barco, Thaís, no nosso barco, meus irmãos, vamos se apegar a Ele. Porque um dia essa situação vai ter que mudar. Observemos aqui que os apóstolos estavam no barco ali, o temporal estava acirrado, mas eles vão lá incomodar a Cristo. Observe que Jesus está lá na popa, dormindo, está cochilando, está o texto aí, ele está no travesseiro cochilando. Mas ele deixou que tudo isso acontecesse, meus irmãos, para ver como que seria o comportamento dos apóstolos. Porque se os apóstolos erguessem as mãos e dissessem assim, calma vento, calma tempestade, teria acalmado, teria parado, teria estacionado a situação. Mas os discípulos ficaram com medo.
que é o pior Nós falamos que o diabo é o nosso inimigo. Sim, falamos que o diabo realmente ele é o nosso adversário. Mas existe outro adversário quase que semelhante ao diabo. Qual é, meu irmão? O medo nosso. O nosso medo, Letícia, irmãos, e Thaís, ele impede nós sermos usados por Deus. O nosso medo impede nós sermos bons obreiros. O nosso medo impede nós pegarmos a alma de Deus para valer sem medo. O nosso medo impede nós sermos homens de verdade, fazermos Deus com coragem, com ânimo, porque Deus, ele não gosta de homem de Deus calça frouxa. Não, meus irmãos. Deus gosta que o homem de Deus seja valente na fé. Não valente é o que me refiro a valentia, Letícia, irmão. Valentia para sair brigando com Deus, o capeta e o mundo. Não, isso é valentia da carne. Isso é valentia que leva o homem de Deus para o inferno. Isso é valentia do diabo. Mas a valentia que eu digo é você não aceitar a situação, meu irmão, que você se encontra espiritualmente. Não. Você e eu não podemos aceitar. E o que faz nós aceitarmos tais situações, Letícia, irmãos? É o nosso medo. É o nosso medo de nós pegarmos para valer. Senhor, conta comigo, porque agora você é um homem de Deus de verdade. Você é um homem de Deus para valer. Não vou ceder, não vou redar o pé. Jesus disse que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não está apto ao reino dos céus. Não tem salvação, meu filho. Um dia tu está pegando fogo, cuspindo fogo, virado o girar, e outro dia tu está gelado que não uma lesma. Não. É quente para valer ou gelado para morrer logo. Mas eu dou a dica, irmão, nós temos que sermos quentes, como diz a palavra. Ir para cima. Alguém que ainda que alguém diga na sua casa, na sua família, na sua parentela, que você é um crente de Araque. Deixa falar, meu irmão. Oh, glórias. Deixa falar. Quem tem boca fala o que quer. Mas a última palavra vem da boca do Senhor. A última palavra vem da boca de Deus, meus irmãos. Olhamos ao texto aqui, olha o que diz aqui, meus irmãos. Aleluia. É igualmente, uma certa pessoa me chegou há um tempo atrás, na igreja do Romano, e falou assim: pastor, falou isso do parente dele, do parente dela. Pastor, fulano de tal, o parente dessa pessoa. Essa pessoa veio e falou para mim: fulano de tal, eu não acredito mais na crença dele. Eu não acredito mais na crença dela. Irmão, ainda que alguém tenha falado isso para a sua vida, para nossas vidas, irmão, não deis ouvido. E o que você vai fazer, irmão? Continuar lutando. Glória a Deus. Continuar pelejando pela sua fé. Porque a sua fé, meu irmão, minha irmã, pode ser que existem pessoas que estejam ao seu lado, da sua família, pessoas que estão em volta de você, que se inspiram em você. E se você cair, se eu cair na fé, pessoas que estão ao nosso lado podem cair junto também. Mas o que impede nós sermos valentes na fé, Letícia? O que impede nós sermos valentes na fé, Thaís? Eu vou ler para os irmãos aqui, no texto no qual nós estamos lendo aqui, livro de São Marcos, capítulo de número 4, olha o que diz aqui, ó. E Jesus estava, 38, Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Senhor, tu não está nem lá para nós? Nós estamos morrendo, Senhor. Jesus estava bem tranquilo lá, cochilando. Mas Jesus queria o que, irmãos? Ver a ação deles. Ver a ação deles. Ver a ação deles. Glória a Deus. É o que o Senhor está esperando dessa noite de você, Letícia, da Thaís, Glória da minha a Deus. família e nós que estamos Aleluia. aqui. Ir para cima. Glória Ir para cima. Ir para cima. Ainda que alguém pode dizer assim: essa daí não vai até amanhã na fé. Deixa falar o que quiser, meu irmão. Deixa falar. Falaram de mim também em 94. Falaram de mim em 90, a mesma coisa. E até aqui o Senhor tem me sustentado. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Por quê, meu irmão? Porque eu gostava de tomar cachaça. Eu gostava de tomar pinga, beber cerveja, fumar cigarro. Eu gostava de vadiações. Gostava de porcarias. Mas o Senhor foi lá e me pescou e me libertou para a glória de Deus. E vai fazer isso com mais e mais pessoas que derem lugar para ele fazer. Mas o que diz o texto aqui, meus irmãos, no capítulo número 4, o versículo de número seguinte diz assim, meus irmãos. O versículo seguinte diz assim, ó: E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fica-te quieto. O vento se aquietou e tudo bem calmo. Eu pergunto para vocês agora: por que o mar se acalmou? Por que o vento se acalmou? Porque Jesus estava no barco, meu irmão. Jesus tem que estar no nosso barco, Letícia. Jesus Cristo não vai acalmar o vento na nossa vida se nós não estivermos com Ele. Não. Se Ele estiver, mesmo você, minha irmã, mesmo você fraquinha na fé,
Mesmo ser fraquinho na fé, meu irmão. Mas você está lutando. Jesus está vendo que você está tentando se levantar. E se levantar o temporal contra você. E Jesus está vendo que você está lutando pela sua fé, meu irmão. E você pedir, Jesus, eu sou fraca na fé. Eu sou fraco na fé. Mas acalma essa tempestade. Ele pode fazer isso. E outra vez, vou mais além. Abrir portas que você nem imagina. Glória a Deus. Abre portas que você nem imagina, meu irmão. Porque Deus, Ele é mister em abrir portas, em dar escape e em fazer milagres extraordinários na vida daqueles que, mesmo fraquinho, mas ainda crê que Ele pode agir. Portanto, meus irmãos, e o que nós vamos ver aqui mais a seguir nos versículos seguintes? O que está acontecendo hoje no meio dos cristãos? O que impede Deus operar? É Deus, o capeta? Não, não, não. Quem impede Deus operar na nossa vida, Letícia? É nós mesmos, meu irmão. É nós mesmos. Mas se nós se jogarmos em Jesus, conta comigo para valer. Agora eu vou ser crente para valer. Eu vou ser um homem de Deus para valer. Eu vou ser um homem de Deus para valer. Ainda que ninguém ponha mais fé em mim. Ainda que ninguém acredite. Ainda que meu caráter está um lixo. Ainda que meu caráter está deslizante. Ainda que meu caráter está trincado. Ainda que meu caráter está frágil. Mas eu vou pegar para valer. E pedir a Deus agir, irmão, você e eu. Vamos se levantar, meus irmãos, em nome do Senhor. Vamos ver aqui os versículos. Diz assim, meus irmãos, olha. Porque, 40. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé, rapaziada? Isso ele falou para os apóstolos. Você se lembra de Gideão, meus irmãos? Gideão foi para a guerra. O anjo disse: Gideão, tu tem muitos soldados contigo. Tu tem 32 mil soldados, Gideão. E o exército é enorme. Gideão foi, o anjo falou assim para Gideão: Gideão, vai e fala para todos. Quem for covarde e medroso, volte. Sabe quantos voltaram, minhas irmãs? Está lá no texto. Juízes capítulo 6, por ali, Juízes capítulo 6, indo para o 7. 22 mil homens, calças frouxas, voltaram. 22 mil homens, meus irmãos. Ficaram apenas 10 mil. O anjo disse para Gideão: Gideão, ainda é demasiadamente, é muito. Aquele que beber água como bebe o cão, como o cão lambe, esse será aprovado. A Bíblia diz, meus irmãos, que foram beber água e apenas 300 foram aprovados. 300, meus irmãos. Mas foi com os 300 que Jesus Cristo, que Deus deu a vitória. Glória a Deus. Você pode ser evangelista, eu estou igualmente Gideão. Estou fraco. Estou mais acreditando no milagre. Mas Cristo está nesse barco teu e está no meu também, meus irmãos. O que eu não quero é que nós voltemos para trás. Ainda que tem pensamentos que às vezes vêm tão atribulados, para que nós voltemos para trás. Para que nós paremos de fazer a obra. Mas nesse momento, meu irmão, você pode ser evangelista: eu estou fraco, estou desanimado. Mas nessa noite, a palavra dessa noite que pelo Espírito do Senhor é: não aceites, não concordes, não aceite em hipótese alguma esse medo seu de fazer a obra, ou de tomar decisões na sua vida espiritual ou na sua vida profissional. Glória a Deus. Por que, evangelista? Eu vou te explicar. Porque o medo, ele nos atrapalha. O medo nos atrapalha de sermos bem-sucedidos espiritualmente, financeiramente, em todas as áreas. Há uns dias para trás o Senhor me revelou essa palavra que estou falando para os irmãos nessa noite. Quero falar para todos os irmãos: irmãos, não aceites o medo de serem felizes na sua área profissional, financeira, conjugal, em todas as áreas. Não aceites o medo. O medo é o princípio da nossa derrota, do nosso fracasso. Resumindo, não iremos aceitar e concordar como nós estamos agora. Seja na área financeira, conjugal, espiritual, profissional, em qualquer. Não vamos aceitar. Não aceito, não concordo. Por quê, irmãos? Porque se nós aceitarmos, irmã Vânia, irmãos, irmã Thaís, missionária, irmãs, nós estamos aceitando a nossa derrota. Glória a Deus. Nós estamos se prostrando na nossa derrota. Portanto, nessa noite, nós iremos continuar, sai daqui, nesse culto de hoje, com o norte. Com o norte. Senhor, eu vou continuar lutando. Vou continuar pelejando pela minha fé.
Vou continuar pelejando pela minha felicidade espiritual, financeira, profissional, em todas as áreas que cabe a mim. Jesus falou aqui na palavra, Thaís e Letícia. Por que vocês são tão medrosos? Por que são tão medrosos? Há um provérbio que diz assim, que um dos maiores inimigos do homem, como falei, tirando do capeta, do diabão, é o medo que anda com nós. O medo, ele nos atrapalha. Já visto que no Apocalipse está escrito lá, no Apocalipse 21, versículo 8, fica lá de fora, aí está a palavra que está escrita assim, e fica lá de fora também, os medrosos, ou tímidos. O que é isso? Glória a Deus. Por que significa isso, Apocalipse 21, 8? Por que ele fala isso? Porque o medo nos impede, Letícia. E nessa noite, em nome do Senhor, tome decisões para você ser mais e mais espiritual. Tome decisões para você ser mais e mais mulher de Deus. Tome decisões para ser uma boa profissional. Evangelista não tem profissão, corra atrás. Sabe por quê, Letícia? Sabe por quê, Thaís? Porque se eu, tu e nós não corremos atrás, as pessoas que estão na esquina tomando cachaça, fumando maconha, viraram capeta, estão correndo atrás, estão conseguindo. E nós cristãos estamos mastigando a nossa unha. Não, nós temos que conquistar também. Glória a Deus. Você tem que conquistar, Letícia. Você tem que conquistar, Thaís. Pastor, mas fulano não conquistou, minha família não conquistou. Independente. Você é diferente. Sua digital é diferente. A minha digital é diferente. Nós iremos lutar e conseguir o nome do Senhor. Aleluia. Então, em nome do Senhor, vamos tomar decisões. Seja na área profissional, financeira, conjugal, em qualquer área. Não iremos aceitar a situação. Jesus estava no barco dos apóstolos. Jesus estava dormindo, mas estava presente. O que significa isso, Letícia? Que Ele está com nós. Glória a Deus. Ele está no nosso barco. Oh, glória. Ele está na nossa vida. Glória a Deus, Jesus. E por que nós vamos se prostrar perante a sociedade? Não. Não se prostre perante a sociedade. Não se prostremos perante quaisquer situações. Sejam elas as quais falei, financeira, conjugal, profissional, não. Eu comentei outro dia para minha filha, numa situação, recitei de uma certa profissão, e minha filha falou assim, que algumas pessoas falaram assim, não, mas você não tem capacidade. Peraí, que negócio é esse? Que Jesus que nós estamos servindo? Fala para mim, Thaís. Não, nós estamos seguindo Jesus que Paulo disse. Glória a Deus. Paulo disse, Lucas falou. Eu vou falar o que Lucas falou no capítulo 1 e versículo 37 de Lucas. O que é impossível para Deus, o que é impossível para os homens, melhor dizendo, Lucas 1, 37. Para Deus, Letícia, todas as coisas são possíveis. Paulo escreve aos Filipenses 4 e 13. Posso todas as coisas naquele que Me fortalece. Espera aí, minha irmã. Se está falando isso, então eu pego essa bênção. Você consegue. Glória a Deus. Nós iremos Aleluia. conseguir. Eu creio, Deus. Você se lembra, meus irmãos, daquela mulher do fluxo de sangue? Quantos anos, Letícia? Quantos anos tinha aquela mulher do fluxo de sangue que estava doente? Quem que se lembra? Quantos anos? 12 anos. Ela tinha 12 anos, Letícia, irmã Thaís, que estava doente. Sim ou não? Sim. Mas a lei judaica dizia que ela, por estar na doença de fluxo de sangue, ela não poderia encostar em homens por causa da lei judaica. Sim, correto? Estava lá a lei, está escrito, beleza, maravilha. Só que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, está lá o texto. Mas ela, Letícia, ela, Thaís, não desistiu. Ela soube que Nazareno estava em certo lugar. E o que ela fez? Ela foi lá, mas como ela não poderia chegar até ele, porque a multidão era grande, o que ela fez, irmãos? Ela foi por entre a multidão, por baixo, e tocou na orla do manto. A orla do manto era a parte inferior da túnica. O manto, havia a túnica e havia o manto que cobria a túnica para proteger do frio. Ela foi lá e tocou na orla do manto, lá embaixo. E o que aconteceu com ela, Thaís? Foi curada. Por que ela foi curada, Letícia? Por que, Letícia? Por que, irmãos? Porque ela não ficou prostrada perante a situação que ela estava. É o que Jesus está dizendo nessa noite. Não fique prostrada. Ela teve valentia. Ela teve punho. Ela não foi medrosa e medroso como muitos cristãos são para fazer a obra, para lutar espiritualmente, financeira, ser bons obreiros. Não. Ela não se prostrou. É o que Jesus está dizendo nessa noite para nós. Não se prostremos. Não se prostremos perante quaisquer situações. Aleluia. Aleluia, Deus. O que aconteceu com a Letícia? Ela voltou curada. O que Pedro falou, Letícia? O que Pedro falou, irmãos? Pedro falou assim. Jesus falou para Pedro: Pedro, alguém me tocou. Peraí. Mas ele tinha 2 apóstolos. Mas por que ele falou para Pedro, Letícia? Porque Jesus sabia o que Pedro ia falar.
Jesus sabia o que Pedro ia falar. E o que Pedro falou? Senhor, a multidão te aperta. Como tu falas que a multidão te aperta? Sempre que alguém te tocou, sempre que a multidão é enorme. Mas Jesus falou, alguém me tocou de forma diferente. É isso que Jesus precisa de nós, meus irmãos. Não iremos se prostrar. Não se prostre, meu irmão. Você pode ser evangelista Aurian, eu não tenho dinheiro, eu também não tenho. Eu não tenho uma boa casa, eu também não tenho. Eu não tenho bem financeiro, eu também não tenho, mas eu vou correr atrás, nós vamos correr atrás. Aí você pode dizer, não, evangelista, mas fulano, parente meu não conseguiu, e minha mãe, meu parente falou que eu não passo dessa, e porque a pior palavra desmotivadora não vem de vizinho, da direita, da esquerda, vem de dentro de casa. Por isso, meu irmão, a seta, às vezes não vem de fora, Letícia e irmã Thaís, vem de dentro de casa. Então, nessa noite, não escute, não dê ouvido, palavras negativas de familiares próximos, distantes, não dê ouvido. Não dê ouvido. Ah, mas fulano então não venceu. É problema dele, mas eu vou lutar e vencer. Ô, glória! Eu vou lutar e vencer. Eu creio, Deus. Eu falei para minha filha, você vai conseguir. Eu oro de joelho, eu oro direto, porque minha família não quer. Eu falo para meus filhos 24 anos, eu não quero que meus filhos sejam fracos. Fracos. Como fraco, evangelista? Eu não falo fraco fisicamente, eu falo fraqueza espiritual. Eu falo para meus filhos, tem que ser guerreiro, tem que ser guerreiros e guerreiras. Falo às vezes como se fosse um capitão. Fala de forma firme, atuante, para que eles não sejam fracos. Não, nós temos que ser guerreiros na fé, lutar pelos nossos objetivos, Letícia. Lute, minha irmã. Lute, minha irmã Thaís. Lutemos, minha irmã Vânia. Lutemos, minha família. Lutemos, irmãos que vêm. Sabe por quê, meu irmão? Se nós não lutarmos, Thaís, se nós não lutarmos, Letícia, outros que não tem nada a ver de Deus, que não gosta de Deus, que não gosta de Bíblia, que não gosta de igreja, que não gosta de nada daquela coisa, Deus vai lá e consegue, e a gente fica mastigando a unha do dedão. Aleluia, Deus. E o que vamos fazer? Nós vamos mudar a forma de agir, Letícia. Vamos mudar a forma de agir, Thaís, e vamos partir para cima. Pergunta para as irmãs, por que a mulher do fluxo de sangue, ela venceu? Porque ela venceu o medo. Porque o texto diz lá bem claro que todos os seus bens, está o texto, ela tinha gastado com os médicos. E como que ela estava, Letícia e Thaís? Paupérrima, pobríssima, pauperíssima, sem nem um centavo. Ela poderia, Letícia, ela poderia, Thaís, ficar em estado de depressão, porque antes ela tinha bens financeiros, tinha perdido tudo. Mas o que ela foi, Thaís? Ela não ficou, Thaís, de braços cruzados. Não. Ela foi para cima. É o que nós iremos fazer. Seja pela profissão, seja em qualquer área da nossa vida. Não iremos se prostrar. Não iremos. Ela venceu o medo, o preconceito e a religiosidade daqueles dias. Vou terminar agora em nome de Jesus Cristo. Vou terminar. Vocês sabem daquele texto, daquele paralítico, que Jesus estava em Cafarnaum, se eu não me esqueço, é Mateus 8, Mateus 9. E 4 amigos pegam o paralítico e diz, paralítico, vamos para Cafarnaum porque Jesus está lá. Eles chegam lá. Jesus estava numa casa pregando e a casa estava lotada dentro e fora. Jesus não podia nem se mexer de tanta gente. Aqueles homens chegaram com aquele paralítico, aqueles 4 homens, e olharam e falaram assim, a multidão está grande. Peraí, Letícia. Peraí, Thaís. Mas eles vieram determinados para levar o paralítico para Cristo. Mas quando eles olharam a multidão, o que eles falaram? Poxa vida, a multidão está enorme. Sim, maravilha, a multidão está enorme. Mas nós vamos dar um jeitinho. Nós vamos subir essa potoda de telhado. Vamos subir lá em cima. Vamos quebrar o telhado e jogar o paralítico nos pés de Cristo. Ele resolve o problema. Glória a Deus. E assim fizeram. Subiram, quebraram o telhado. Só que abre um parênteses. O telhado antigamente das casas judaicas de Israel, de Jerusalém, minhas irmãs, eles costumavam fazer a casa, igualmente que era a largura da parede, a espessura da parede seria a largura da laje em cima, a espessura da laje. Se a espessura da parede aqui fosse dessa assim, em cima também seria a mesma largura, mesma espessura, porque eles costumavam andar por cima das casas ao entardecer. Imagina só, irmãos, a demora que eles tiveram para quebrar aquele telhado. Mas eles desistiram, Thaís? Não, eles desistiram, Letícia? Não. Glória Eles a Deus. estavam com um carro, um peso Aleluia. pesado, eles estavam com um paralítico na cama. Aleluia. Quando eles quebram o telhado, meus irmãos, e desce o paralítico, Jesus fala assim, é melhor dizer, perdoe os teus pecados, ou dizer, pega a tua cama e vai embora. Mal ele falou, pega a tua cama e vai embora, o rapaz já estava pulando da esteira e caindo fora. Glória a Deus. Aleluia. Eu pergunto para você, mas por que
foi curado? Por que ele foi curado? Porque os amigos do paralítico não foram medrosos. É o exemplo da lição para nós no dia de hoje, Letícia e Thaís. Nós temos que vencer. Não somente o capetão, o diabão, aquele que nos atribula, nos perturba, mas o nosso medo. Glória a Deus. O nosso medo é o que nos impede. Aleluia. É o que nos impede Oh, glória. de sermos uma bênção, de sermos prósperos espiritualmente, Glória. de sermos prósperos em todas as áreas. Mas nessa noite, com a lição de Jesus Cristo, não minha, que sou apenas um fraco, medíocre pecador, mas eu creio nas palavras de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, e se nós olharmos na Bíblia, nos Evangelhos, tem muitos casos de homens, de mulheres que venceram por causa do medo. O leproso, quando disse para Jesus: Senhor, tu bem podes me purificar, de longe ele gritou. Ele venceu o medo, ele venceu o preconceito religioso, venceu o medo principalmente porque ele não poderia, como leproso, sair passeando para lá e para cá. O leproso, ao chegar numa cidade, ele tinha que parar na porta da cidade e gritar: imundo, imundo, 2 vezes gritar imundo que ele ia entrar, para dar tempo para as pessoas se acomodarem em suas casas para não pegar a lepra. E esse homem aqui, ele foi lá e disse: Senhor, tu bem podes me curar. Gritou alto e Jesus disse: fica-te limpo, e foi curado. Glória então, meus irmãos, a Deus. o medo, o nosso medo é também dos maiores adversários. Então, nessa noite, minha irmã, sai daqui desse culto, saímos daqui com intenções vocacionadas, voltadas para vencer na área financeira, na área espiritual, na área conjugal, em todas as áreas. Evangelista, nós estamos na Universal? Não é na Universal não, mas nós estamos usando a palavra de Deus, meus irmãos. É a palavra de Deus, Letícia. Então, nessa noite, que o Espírito Santo, meu irmão, que o Espírito Santo põe no coração de vocês, no meu coração, a vontade, o desejo, a força, a valentia de nós não aceitarmos, de nós não concordarmos com a vida a qual nós estamos vivendo, seja espiritual, seja financeira, em qualquer área da nossa vida. Nós não iremos aceitar. Não. O que nós vamos fazer, evangelista? Nós vamos guerrear. Vamos lutar para ser melhores obreiros, melhores obreiras, mais homens de Deus, mais esforçados, mais determinados, não indo em embalo de gente desanimada, porque gente desanimada é uma tristeza em nosso caminho, meu irmão. Então, nessa noite, que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus, e a lição do medo fica para nós em nome de Jesus. Ficamos de pé, meus irmãos, minhas irmãs, agradecemos a Deus nessa noite. Eu não vou nem pedir oferta, temos só nós aqui, meus irmãos, tá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome santo de Jesus poderoso, que o Senhor possa abençoar nesta noite, Pai. Nesse momento, este culto, Senhor, o culto da nossa bênção, o culto da vitória, Senhor. Senhor, abençoa a sinagoga dos apóstolos em Suzano, Senhor. Ah, meu Deus, continua trazendo os teus servos aqui na rua Manuel Justino Silva Filho, 64 Miguel Patra, Alto, Suzano, São Paulo, Senhor. Abençoa os trabalhos que tem sido uma bênção, meu Deus, às terças, às quintas, aos sábados e aos domingos. Ah, meu Deus, continua abençoando, levantando ajudadores e doadores para a tua obra, para a manutenção da tua obra, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus Cristo, Pai. Fortalece a cada um dos teus servos, neste dia, nesta hora, no nome de Jesus, Pai. Eu te apresento a sinagoga do Romano também, Senhor, ali na rua Manuel Félix de Lima, 506, Antiga 7. Os trabalhos, Senhor, ali, meu Deus, às quintas, aos sábados, aos domingos, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo fica conosco, não só hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Palma para Jesus e vamos para casa. Glória, aleluia. Letícia, só vitória, paz é bem-vinda. Paz é bem-vinda. Então, Thaís, obrigado, viu? Paz. Deus abençoe. Paz, Radassa. Ô, Thaís, Oi, pastor. nós temos uma TV web, está pegando 190 países, hein, Thaís? É, amei. Você- Eu vou você- fazer você- uma carta, vai ter festividades esse mês que vem. Eu ia trazer hoje, né? Mas ela